Olá, minhas caras, meus caros, vamos começar mais uma aulinha, uma videoaula da nossa disciplina Teoria do Conhecimento. Eu vou fazer isso em videoaula porque quando a gente está conversando eu acabo não avançando como eu gostaria. Eu queria, enfim, que a gente passasse pelo texto do Menon, né? Porque a gente tem vários outros textos para ler ainda, né? E também porque isso aqui permite que eu faça pedaços menores, né? Vocês me disseram que preferem enfim, vídeos com uma duração mais curta para a gente para poder manejar melhor. Então, o que eu vou fazer vai ser tentar separar em partes, né, aquele trecho do Menon que eu queria ler com vocês. Não vai ser como a gente faria ao vivo, né, mas eu pretendo, enfim, que sirva de exercício, pelo menos, para a gente ir praticando e mais adiante, efetivamente, né, colocar tudo isso em prática, tá? Então, você se lembra que a gente tinha começado a ler aquela passagem, então, em que o Sócrates pede ao Menon para chamar o escravo chega, né? Ele não é, ele fala grego, né? A única coisa que a gente sabe mais ou menos sobre ele, né? É claro que quando a gente vai ler, a gente percebe que ele tem um domínio, pelo menos, da aritmética, da geometria básica, né? Ou seja, não é um nada a partir do zero, do qual o Sócrates está tirando, né? Isso é bastante óbvio, né? Enfim, isso não invalida o ponto que o nosso amigo Sócrates pretende demonstrar. Então, a gente vai começar a leitura, eu acho, vamos ver se eu projeto, se eu peço para vocês ficarem com o texto, já que vocês estão vendo isso em casa, né? A gente vai começar daquela passagem do 82b, isso 82b, ou na nossa edição, aquela da PUC do Rio que a gente está utilizando, a página 55, tá? Então, melhor projetar aqui para vocês, né? Vocês melhor verem o texto que a minha cara. Vamos lá. Cadê? Share screen. Aqui. Pronto. Platão, Menon, cópia aqui, muito bem. Vamos aqui para a esquerda para ficar em cima do texto grego, né? Então, o trecho que a gente vai começar a ler aqui é em 82b, ou página 55. E vocês se lembram que a primeira coisa que eu disse é que ele começa com um dilema, né? Que, eventualmente, se a gente aceitar os pressupostos do Platão, é um dilema que obriga o interlocutor a escolher uma das duas opções, ou, para vocês lembrarem das aulas de lógica, né? Pode ser também um falso dilema, que a gente chama de falsa dicotomia, né? Ou você colocar diante do teu interlocutor duas opções, dizendo ou esta ou aquela, quando, na verdade, há mais do que duas, né? Então, presta atenção para ver qual das duas coisas ele se revela a ti como fazendo, rememorando ou aprendendo comigo. São as duas possibilidades, então. Menon, pois prestarei. E aí o Sócrates, dize-me aí, menino, reconhece uma superfície quadrada, que uma superfície quadrada é deste tipo? Então, aí o que ele está começando a fazer? Tá? Se a gente não sabe, não está entendendo o que ele está fazendo, a gente tem que ir lá olhar a nota 4 do texto. Tá? Eu falei, olha, é importante a gente ter uma boa edição, que tenha notas e assim por diante. Aí a gente vai olhar a nota 4 do texto e ele vai dizer para a gente. Sócrates está certamente traçando na areia, com um ponteiro, as linhas e figuras que vai mencionando. Ele começa desenhando um quadrado, ABCD. Bom, muito bem. Os gregos, né, a gente sabe isso, não é? Tem várias cenas semelhantes em outros diálogos do Platão, né, em que eles traçavam as suas figuras geométricas, né, muitas vezes na areia, né? Pegava um cajado lá, desenhava, né, como a gente desenha quando vai na praia, escreve nosso nome e assim por diante, né? Obviamente, porque eles não tinham papel, né? E outros meios, né, tabuletas, papiros, eram todos mais caros, provavelmente menos disponíveis do que a areia que está lá para a gente usar. Então, essa é uma cena que marca bastante a prática matemática grega, né? A gente imagina, por exemplo, Pitágoras andando lá nas areias de Samos, né? Rabiscando seus teoremas na areia. E essa cena aparece diversas vezes no Platão. Pelo menos essa ideia, né, de desenhar figuras na areia aparece no Platão, e a figura que ele desenha é um quadrado, tá? Então, eu falei, olha, o primeiro nível de compreensão do texto é o nível de compreensão literal. A gente tem que compreender as palavras que estão sendo usadas. Às vezes, a gente não presta atenção nisso, não dá atenção suficiente a isso, porque
como são palavras que a gente conhece, entende, usa normalmente na nossa vida cotidiana, a gente acha que elas têm eventualmente o mesmo significado no texto filosófico. Às vezes não tem, às vezes é um pouco diferente, é importante a gente perceber a diferença. Nessa passagem, eu acho que as palavras não estão sendo usadas exatamente com um sentido muito esotérico, muito diferente daquele de todos os dias, mas talvez, para vocês começarem a entender, né, seja melhor substituir, às vezes, algumas ocorrências por outros termos, tá? Por exemplo, muitas vezes, quando ele vai falar de superfície, tá? Talvez a palavra, o termo mais adequado, para vocês lembrarem das aulinhas de matemática, de geometria lá no ensino médio, né? Geometria plana, é área, né? Área, uma área, tá? A área é aquilo que a gente calcula, né? A superfície que a figura ocupa, mas a gente fala de área. Então, quando a gente estiver falando aí de superfície, vocês substituírem na cabeça de vocês ou no papel por área, muitas vezes vocês vão entender de modo mais simples, tá certo? Bom, quando ele fala de linha, vocês podem substituir muitas vezes por segmento de reta ou mesmo por reta, tá? Que também fica mais simples, tá? Linha, a linha que ele traça lá na areia, tá? O termo matemático mais próximo é segmento de reta ou simplesmente reta, né? Para significar a reta que aparece desenhada no papel, não a reta atualmente existente, tá? Bom, então, a primeira coisa que ele desenha é um quadrado, tá? Aqui não tem muito mistério, tá? Um quadrado A, B, C, D. É o nosso ponto de partida, tá? Um quadradinho, ok, né? E se vocês pegarem lá a figura que tem junto nas notas, eu até imprimi ela grande aqui para a gente poder trabalhar, vocês vão ver, então, que o ponto de partida, né, é este quadradinho aqui, A, B, C, D. Então, os números que a gente vai ter são A, B, C e D, né? Nesta ordem, vejam, deixa eu parar de fazer o share aqui. Veja, a gente tem A, B, C, D, nessa ordem, né? Na ordem anti-horária, tá certo? Primeiro passo do nosso amigo Sócrates para fazer o escravo rememorar, tá? Tudo bem. Perfeitamente, né? A superfície quadrada, então... perdão, eu pulei uma frase aí. Sócrates responde, então, depois do escravo dizer reconheço, né? Reconheceu aquela figura, sabe que é um quadrado, então a gente já sabe isso. A superfície quadrada é, então, uma superfície, uma área que tem iguais todas essas linhas, essas retas, né? Esses lados, né? Que são 4. Sim, isso é um quadrado. Tá? Ele sabe que é um quadrado, ele reconheceu que aquilo é um quadrado. E vejam, por que é que o Sócrates faz todas essas perguntas? Né? Ele poderia passar adiante, ser um pouco mais expedito, né, no seu tratamento. Bom, porque a gente está falando de matemática, e uma das coisas importantes em matemática é que todos os passos estejam descritos logicamente, por mais insignificantes que sejam, né? Tem, por exemplo, se vocês forem ler os elementos de Euclides, vocês verão que algumas demonstrações, teoremas que são, digamos assim, mais elementares, que só aparecem mais bem adiante no livro, porque justamente o Euclides tem que estabelecer alguns pressupostos, mesmo que sejam de detalhes da prova primeiro. Hoje a gente sabe, né, que existem inúmeras lacunas lógicas nas provas euclidianas, e o próprio estatuto de muitas das provas que ele oferece é discutido, debatido e comentado. É uma coisa que me interessa pessoalmente, inclusive, tá? Mas o ponto é, ele está simplesmente, digamos assim, colocando, então, os termos da discussão, falando, olha, isso é um quadrado, vamos e colocando sempre todos os passos, né? Evitando fazer entimemas. Entimemas, vocês se lembram, é o tipo de argumento, tipo silogismo, muitas vezes, né? Surge lá na discussão do Aristóteles do silogismo, é aquele silogismo, aquele argumento onde faltam premissas, mesmo que a gente possa adivinhá-las, né? Elas não estão presentes concretamente no argumento. O que o Sócrates está fazendo aqui é evitar lacunas na prova, evitar, né, entimemas, evitar e fazer todos os passos, tá? Embora alguns que a gente gostaria que ele fizesse, ele não faça, né? Talvez. Bom, a superfície quadrada é, então, uma superfície que tem iguais todas essas linhas, que são 4, e aí o escravo responde perfeitamente, sim, isso é um quadrado, tá? Eu sei que isso é um quadrado e isso é um quadrado.
E também não é uma superfície que tem iguais a estas linhas aqui que atravessam pelo meio. Está dizendo, olha, e se eu traçar mais uma linha que corta pelo meio o meu quadrado, assim, se eu fizer aquilo que a gente chama de diagonal, vocês bem conhecem, né? Eu não tenho também uma superfície, uma área, né? Tenho sim, tenho na verdade duas, né? Esta aqui e esta aqui. E vocês têm que lembrar disso porque isso vai ser importante para demonstração no final. A diagonal é o que vai, no final das contas, resolver o problema. Eu sei que todos vocês já sabem porque leram e estudaram essa passagem bastante, ok? Bom, sim. E não é verdade que pode haver uma superfície desse tipo, tanto maior quanto menor? O que é que o Sócrates está dizendo aí? Está dizendo, olha, eu posso ter quadrados maiores ou menores. Superfície desse tipo, esse tipo aqui, o quadrado. Tá? O quadrado que eles têm na frente deles, embaixo deles, na verdade, né, desenhado na areia. Pode haver quadrados maiores ou menores? Sim, né, perfeitamente. Se então este lado for de 2 pés e este de 2, de quantos pés será o todo? Tá? Ele quer então agora saber qual vai ser a área, a superfície, né, que é coberta por aquela nossa figura plana desenhada na areia. Tá? Ele fala de pés, vocês podem pôr centímetros, metros ou qualquer medida que queiram. Então, pé é uma medida lá da Grécia, que vocês conhecem, por exemplo, são usadas ainda no sistema anglo-saxônico, né, que tem todas as medidas malucas, né, ao invés de ter centímetros, metros, quilômetros, assim por diante, né? Bom, pesos, então, é pior ainda, tá? Mas, enfim, duas medidas, as unidades de medidas, metros, centímetros, pés, o que for. O pé é mais ou menos 33 centímetros, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Ou corrijam-se, procurando na Wikipédia em algum lugar. Bom. Então, onde é que a gente estava? Aqui, né? Se então este lado for de 2 pés e este de 2, de quanto será o todo? Se eu tenho um triângulo, um quadrado, né? De lado 2, qual vai ser a área do todo, né? De quantos pés será o todo? Examina da seguinte maneira. O Sócrates não pode simplesmente esperar a resposta, porque ele tem que mostrar, ó, ele não sabe nada, né? Então eu tenho que extrair tudo dele. E é o que ele vai fazer aqui, né? Examina da seguinte maneira. Se por este lado fosse de 2 pés e por este de um pé só, a superfície não seria de 2 pés, né? Ó, imagina que eu tenho essa figura e que aqui seja 2 pés e aqui seja um só, né? Seria um retângulo, né? Assim, qual seria a área dessa figura aqui? Bom, se é 2 vezes 1, seria de 2 pés. Você está ensinando, né, na verdade, o escravo a calcular a área de uma figura, né? Bom, será que ele está ou está só rememorando? Vocês decidem, tá? Se por este lado fosse de 2 pés e por este de um pé só, um só pé, a superfície não seria de uma vez 2 pés? Sim, né? Mas uma vez que por este também é de 2 pés, a superfície não vem a ser de 2 vezes 2? Bom, na nossa figura, né? Como eu tenho 2 e 2 e não 2 e 1, então qual é o volume, qual é a área desta figura aqui? A área desta figura, vai dizer o nosso amigo escravo, é 2 vezes 2, né? 2 pés, 2 metros, 2 centímetros, o que vocês quiserem, né? Uma vez que por este também é de 2 pés, não vem a ser 2 vezes 2, vem a ser, responde o escravo, né? Sim. Logo, ela vem a ser de 2 vezes 2 pés. Sim, responde o escravo. O escravo só vai, né, como vários interlocutores do Sócrates, aquecendo, né? Quanto, então, é 2 vezes 2 pés? Faz o cálculo e diz 4, Sócrates, tá? Sempre, né, passando por todos os momentos, tá? Cadê o 4? Aqui. E não é verdade que pode haver outra superfície desse tipo, que seja o dobro desta, que tenha todas as linhas iguais, como a tem esta? Sim. Tá? Qual é a pergunta que o Sócrates está fazendo para o escravo agora? Vejam. Pode haver outra superfície desse tipo? Pode haver outro quadrado, tá? Que seja o dobro desta? Tá? O que significa esse que seja o dobro
desta. Está falando de superfície, está falando de área, tá? Então, preste atenção. Não é verdade que pode haver outra superfície deste tipo? Ou seja, não pode ter uma outra área do mesmo tipo, do tipo quadrado, né? Com a forma do quadrado, tá? Que seja o dobro desta, que tenha todas as linhas iguais como as tem esta. Então, o que ele está perguntando? Está perguntando para o escravo como é que eu duplico a área do meu quadrado, tá certo? Como é que eu duplico a área do meu quadrado? Ou melhor ainda, qual tem que ser o comprimento, né, do lado do meu quadrado para que esse quadrado novo tenha o dobro da área, da superfície, como ele diz aí, desse quadrado inicial, tá certo? Essa é a pergunta. O que Sócrates está procurando é um quadrado que tem como área, como superfície, o dobro da superfície do quadrado original, que é 4. Significa, então, vocês conhecem mais matemática que o escravo, que a área que está sendo procurada é 8. A gente quer saber qual é a medida do lado de um quadrado que vai, então, ter 8, né? Muito bem. De quantos pés será, então? Responde o escravo, 8. Vê lá, tenta dizer-me de que tamanho será cada linha da superfície. Agora vem a pergunta, né? O Sócrates fala, então, quanto tem que medir o lado do quadrado para que a área desse quadrado seja o dobro da área original do nosso quadrado. O nosso quadrado original, vocês se lembram, é um quadrado de 2 por 2, que tem, portanto, 4. Eu quero saber, então, qual é o lado, qual é a medida do lado do quadrado que tem que ter, que terá 8 pés, centímetros ou metros de superfície. A linha desta superfície aqui é com efeito de 2 pés, diz o Sócrates. E a linha daquela superfície que é o dobro, tá? Então ele pergunta, olha, a linha, o comprimento dessa aqui é 2 pés. Quanto vai ter que ser para que eu tenha uma área que seja o dobro? E aí o escravo cai, né, na tentação, morde a isca do Sócrates e ele responde, mas é evidente, Sócrates, que será o dobro, ou seja, é evidente que para que o meu quadrado tenha uma área de 8 pés, ele tem que ter 2 lados, 4 lados, na verdade, de 4 pés cada um. Cada lado tem que ter 4 pés, centímetros, metros, como vocês quiserem. E aí a gente tem um pequeno interlúdio, né, metodológico. Vês, Menon, que eu não estou ensinando isso absolutamente, e sim estou perguntando tudo, né? Tá perguntando, ok. Neste momento, ele pensa que sabe qual é a linha da qual se formará a superfície de 8 pés. Ou não te parece que ele pensa que sabe? E veja, por que é importante esse intervalo metodológico, esse comentário metodológico do Sócrates? Vou fazer uma pausa aqui. Gente, bom. O que mostra esse intervalo, esse intermédio metodológico aqui, tá? Ele mostra que o escravo está na mesma situação que se encontrava Meno, e que se encontram todos aqueles que imaginam que sabem algo, por exemplo, que é a virtude, né? Que é o estado de imaginar que sabe, de fato não saber, né? E isso, obviamente, remete àquela ideia toda do paradoxo, né? Da apologia, na qual Sócrates diz que só sabe que não sabe, né? Voltando. Bom, então, né, nesse momento, o escravo está na mesma situação que o Menon estava, né? Diferentemente de Sócrates, que sabe que não sabe, né? Ou que só sabe que nada sabe, embora, como eu disse, essa frase nunca apareça nos diálogos de Platão, né? Aparece, se não me engano, lá no Diógenes Laertes, tá? O que opõe, o que separa, então, Sócrates do Menon e do escravo, é que ele é consciente da sua ignorância. O escravo, nesse momento aqui, está na mesma situação em que, por exemplo, estava Menon no começo do diálogo, quando ele achava que sabia a virtude, e depois perceberia, né, que não sabia. Então, por isso, essa passagem é importante. Sim, parece-me que sim, e sabe, né, e o Menon, então, agora, ele próprio toma consciência de que não sabe. Certamente, de que o escravo não sabe. Certamente não. Mas acredita sim que a superfície será formada a partir da linha que é o dobro desta. Sim, né?
Ele não sabe, mas acredita. Vejam, aqui a gente já tem uma distinção muito importante, que é a distinção entre crença e conhecimento, ou entre crer e saber. A mera crença não implica conhecimento. Acreditar em algo é diferente de saber que isto é verdadeiro ou que isto seja verdadeiro, tá? A distinção entre conhecimento e crença é importante porque a crença entra como sendo um componente, um dos elementos que compõem a definição clássica ou tripartida de conhecimento, embora não possa ser assimilada a conhecimento, tá? Isso é um ponto que parece óbvio às vezes, mas é difícil, né, às vezes, explicar ou compreender esse ponto. Crer é diferente de saber. Mesmo aquele que tem, por exemplo, uma crença religiosa, acredita piamente que aquilo em que ele crê é verdade, ele tem a certeza e a absoluta convicção de que aquilo em que ele crê é verdade, ele crê e ele não sabe. Crer é diferente de saber, né? E o que a gente tem aí é justamente o Sócrates colocando o dedo nesse estado de ignorância no qual se encontra o escravo, que é semelhante à maioria de nós, tá certo? Vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente chegou em outro ponto lá do texto, e aí no próximo vídeo eu retomo de Sócrates leva o escravo à aporia, então, da página 57 lá do nosso texto de 82E, tá certo? Até mais, gente.